Roberto, aproveitando aqui a sua presença conosco, falando de uma outra guerra que também está em curso no mundo e ela está, digamos assim, numa trégua, que é a guerra tarifária, né? China e Estados Unidos estão numa espécie de trégua, foram suspensas as tarifas por 3 meses e esse prazo está terminando aí daqui a pouco, né? 12 de agosto, logo depois das férias de verão aí no hemisfério norte, isso aí acaba. O que você acha que vai acontecer depois? Essas tarifas vão ser retomadas? Vai voltar a hostilidade comercial entre os dois gigantes ou não? Raquel, quando o Trump anunciou aquelas tarifas elevadíssimas, né, contra a China e horizontais, né, pegando tudo, todo o universo tarifário, né, para mim, e até pela minha experiência, né, profissional, de ter visto como que a relação bilateral entre os dois países se desenvolveu, a complexidade da integração das cadeias de valor entre Estados Unidos e China. Eu pensei, isso é um tremendo tiro no pé, não vai funcionar. Não vai funcionar, porque as próprias empresas americanas vão bater na porta da Casa Branca e dizer, olha, não dá, não dá, isso aí não vai funcionar. Sem contar, sem falar das pressões inflacionárias que viriam de uma maneira assim avassaladora, né? Então, a minha dúvida era como é que os Estados Unidos iam fazer para dar para trás, porque claramente eles tinham que dar para trás. Eu não sabia como, e estava muito curioso em ver, e li as declarações, e a China jogou essa carta com maestria, né? A China se fechou em copas e disse, tá, é assim, então tudo bem, vamos deixar, vamos ver. Com muita dor interna, porque claramente fábricas chinesas estavam fechando, estava havendo desemprego, mas a percepção chinesa era de que a dor que eles estavam sentindo, os Estados Unidos sentiriam também, e até mais. E eles, eu acho, na China, sentem que eles têm mais disciplina, têm um regime que permitem tolerar essa dor com mais facilidade do que os Estados Unidos, né? Uma democracia, com muito mais transparência. Então, quando houve a retomada das negociações, aquele encontro de Genebra, a suspensão, tudo isso era o que eu imaginava que fosse acontecer, eu só não sabia o processo, como é que se chegaria a isso. E aí, você está falando de agosto, né, quando terminar, eu continuo achando que retomar aqueles níveis e voltar lá para cima de uma maneira assim tão cabalística, eu acho muito difícil de acontecer. Muito difícil. Acho que vai se encontrar alguma maneira de prorrogar a negociação ou de fazer um entendimento parcial e anunciar, olha, fizemos isso aqui, isto aqui permite que nós continuemos conversando, alguma coisa assim, porque o impacto econômico dessas tarifas, como inicialmente anunciado lá atrás, é insuportável para os Estados Unidos e eu imagino que para a China também. Roberto, para a gente fechar a nossa conversa, eu queria uma percepção sua sobre Donald Trump e a forma como ele faz política externa. Porque tanto nessa questão das tarifas, quanto na questão do Irã, ele atua muito como um bullying, né? Ele vai, ele pressiona, ele vai ao extremo, ele faz ameaças, e depois, às vezes, ele colhe muito pouco, né? No caso aí da China, mesmo você está explicando que, olha, foi um grande erro. No caso do Irã, talvez ele não tenha desmantelado o programa nuclear iraniano como ele imagina. Esse estilo do Trump de fazer política externa, na sua avaliação, está funcionando ou não está funcionando? A gente não pode confundir política externa com táticas de negociação, né? São duas coisas bem diferentes. Eu acho que o Trump ele pauta as ações deles mais por uma, uma perspectiva transacional, que pensa muito pouco, penso eu, em termos de longo prazo, em termos de um cenário mais longo. Ele é muito mais focado em um objetivo mais imediato, mais rápido, mais próximo, e que ele possa vender e fazer um marketing disso tudo como sendo uma grande vitória para o próprio público e o eleitor dele, né? É, eu vejo muitas vezes, quer dizer, do ponto de vista dele, eu já em negociações que eu participei e tudo mais, muitas vezes o negociador quer atingir um valor 10, né? E aí ele vai lá e pede 1.000, né?
O outro lado diz, é um absurdo, não dá nem para começar a conversar, não sei o quê, parará, parará. No final, ele termina levando 10, né? Então, ele satisfez o objetivo inicial dele, mas se você pegar o pedido original, a impressão que dá é que foi um fracasso total a negociação, porque ele pediu 1.000, levou 10, não ganhou, não levou nada. Mas, às vezes, o objetivo do negociador já era levar 10 mesmo, não era levar 1.000. E ele, aliás, ele disse isso. Eu me lembro de uma entrevista dele em que ele fala isso. Não, eu peço essas coisas, eu peço. Não me lembro qual foi a expressão que ele usou. Eu peço a lua e as estrelas, não sei o quê, mas eu não quero tudo isso, eu quero uma parte e tal, não sei o quê, parará. Então, isso, enquanto isso funciona no mercado imobiliário, de onde ele veio, ou funciona até em negociações comerciais, em termos de política externa, essa abordagem ela pode ser muito perigosa, né? E ele até foi, enfim, rotulado, né? Tem aquele taco, né? Trump always chickens out, né? Quer dizer, Trump sempre desiste ou dá para trás, alguma coisa assim, né? A tradução literal não fica bem. E ele não gostou disso. Não é que ele está morrendo, não perdeu o sono por causa disso, mas claramente não gostou, porque. E aí ele respondeu a isso dizendo isso. Não, são táticas de negociação, não é que eu estou desistindo, mas é uma tática de negociação. Eu acho que é um pouco isso, eu acho que ele tem clareza de que essa necessidade de transacionar, né, envolve riscos de imagem, não tem a menor dúvida. Roberto Azevedo, que papo valioso hoje seu aqui com o Poder e Mercado e com o canal UOL. Nós queremos agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa, no nosso canal, em meu nome, do Graça, da Mari e dos nossos telespectadores, de quem está nos vendo pela internet. Agradeço muito. Muito obrigada, viu, Roberto? Foi um prazer.